Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, aqui estamos nós com muita alegria para dar continuidade aí ao nosso estudo desse livro maravilhoso, mais uma obra de André Luiz, que vem nos trazer muitos esclarecimentos e muitas reflexões também, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, que tem por nome Irmão Gotuso. Mas antes de nós falarmos do nosso capítulo, nós vamos ler uma página do livro Vida Feliz, que nós escolhemos aqui e achamos que tem também alguma assim, pertinente com o nosso estudo. Então, Joana diz assim: quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria. Se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Se aquele que se tornou teu adversário trabalha pela tua desdita, continua em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Sê inteligente e não te desgastes à toa. É uma página pequenininha, mas ela vem dizendo muita coisa para nós, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Jesus esses momentos que estaremos aqui em estudo, que possamos contar com a espiritualidade, nos intuindo, para que o nosso pensamento seja compartilhado com os nossos amigos em relação ao capítulo de hoje. Obrigada, Senhor, que todos que estejam aqui ou que vão acessar no futuro possam também sentir a tua paz, que assim possa ser. Graças a Deus. Muito bem, então nós vamos, como dissemos, dar continuidade a esse capítulo tão bonito, né? Aliás, todas as obras, né? É assim, difícil a gente achar qual é a mais. A gente às vezes tem uma preferência, né? Por alguma, uma afinidade maior, mas todas são belíssimas, né? E aproveitamos para falar com os nossos amigos aqui, que estão nos bastidores, né? Lúcio e Mana, nos dando aqui a possibilidade de estar nessa transmissão. A Lina Calil, a Patrícia, quem mais? Por enquanto somos nós só, né? Mas sejam todos bem-vindos àqueles que chegarem, e vocês sabem que nosso estudo é interativo, podem colocar seus comentários a qualquer momento. Então vamos nós, né? Continuando aí, hoje a parte 2 desse capítulo, nós vamos ver nesse capítulo, assim, além desse diálogo, né, que o André Luiz está trazendo para nós, essa conversa, nós vamos ver que é um tema bastante interessante aí, que nos aprofunda o entendimento sobre aqueles que chegam no mundo espiritual sem estar preparados, né? Sem estar preparados para a morte, e enfrentam todo esse processo de desencarnação, que a gente sabe que é diferente para cada espírito, né? E aí, também nesse capítulo, não é o nosso caso hoje, mas ele vai falar sobre isso, que é o caso das reencarnações expiatórias de espíritos que estão em faixa inferior, faixa evolutiva inferior,
e o Gotuso vai contar para nós, né, como é feito essas reencarnações também. É uma coisa bem interessante. Mas hoje nós vamos continuar conhecendo aí essas confissões, né, que Gotuso está fazendo. Eles ainda estão lá na casa transitória, e André ficou muito interessado em conhecer alguém, né, que tivesse as mesmas experiências que ele. Ele era médico, e aí ele foi apresentado ao Gotuso, que trabalha lá na casa transitória, e eles então estão conversando bastante. Os dois eram médicos, né? E ele então está contando para nós como é que foi a sua chegada no mundo espiritual. Ele relata que ele ficou um tempo perdido, porque deixou-se iludir pelas ideias que ele trazia, né? Equivocadas da imortalidade da alma. E ele era católico, e embora ele não acreditasse que tudo se acabava com a morte, ele também ficava sem saber como é que seria essa seleção daqueles que, conforme muitos de nós pensamos ainda, né, que os bons vão para o céu e aqueles que não são bons vão para o inferno, onde vão sofrer, passar por todos aqueles sofrimentos, que é aquela ideia de céu e inferno trazida, né, e fortalecida pela Igreja, a Igreja Católica. Então, ele trazia esses conceitos, e ele confessa que, diante disso, ele gastou muito tempo para retomar o equilíbrio, né? E enquanto nós estávamos estudando, nós estávamos refletindo sobre essa questão que deveria e deve interessar a todos, né? Não só nós espíritas, mas todas as pessoas, porque todos nós precisamos conhecer o passamento, como diz Kardec, né? Esse processo desencarnatório. E quando não temos nenhuma ideia sobre isso, se torna mais difícil, né? E daí a necessidade de estudar sobre esses temas, a importância que a obra de André Luiz traz para nós, né? Revelando para nós essas questões, essa realidade da vida no mundo espiritual. Então, agora nós vamos continuar a saber sobre essa conversa. Nós vamos partir do slide 31 mesmo, Lúcio, que a Vera terminou aí, mas só para nós recordarmos, né, as últimas falas de André Luiz, a gente vê que ele está comentando, né, ele foi informado, ele está comentando lá com o Gotuso. Ele diz: estou informado que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro, administradores diversos, tem ali, né, administradores diversos, mas, no entanto, esses administradores têm passado por ali, demandando, né, outros rumos nos outros planos de elevação. O que ele quer dizer é que ele vai mudar esse rumo da conversa que ele estava tendo, né? E aí vai falar das atividades administrativas da casa. Então, ele vem dizendo que, ora, a Zenóbia administra, ora, o Galba administra. Então, de vez em quando um não está na coordenação, está nesses aprendizados, né? E quando retornam, eles retornam com conhecimentos novos ou revendo questões ali necessárias, né? Aqueles conceitos trazidos àquela comunidade de trabalhadores. Então, a gente vê que quanto mais elevado é o cargo no mundo espiritual, mais encargo eles têm, né? Ou seja, quanto maior a tarefa, maior a responsabilidade. Isso se aplica a nós aqui também, né? Mas lá no mundo espiritual não existe o valor pelo cargo que é desenvolvido, né? Que é desempenhado, nem o posto que está ocupando essa pessoa, mas
quanto maior é o posto, mais horas de serviço, mais entrega ao trabalho, maior renúncia e maior responsabilidade também. E isso serve para nós, né? Então, agora ele vai falar aqui, né? Ele começa a perguntar, né? O Gotuso, né? Pergunta, e você? Interroga o André Luiz, aliás, talvez indiscreto, onde você passa os recreios, né? As suas horas vamos dizer assim, de folga ou de entretenimento, algumas férias, alguma licença que ele tire ali, né? Então, ele fala que, de conformidade com os estatutos que regem ali as ações da casa transitória, ele não possui horas suficientes, né? Aliás, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, né, aí ele fica com um pouco de tristeza, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Quer dizer, ele tem possibilidade de aurir essas horas de, digamos assim, de reflexão, de sair dali daquele posto, mas ele ainda não pode ir a esferas mais altas. E será por que ele não pode ir, né? Então, ele vai falar para nós que desfruto, então, essas horas nos campos da crosta. Olha só que interessante. Respirando o ar puro e tonificando nos pomares, né? Ali, os jardins silvestres, recebendo oxigênio e é mais leve que o absorvido por nós. Veja só. Então, ele tá numa região, a gente lembra aí que a casa transitória ela está situada numa região inferior, abaixo, né, da crosta planetária, da crosta terrestre. Então, ele, quando ele vai para essas horas de lazer, horas de refestelamento, ele vai para a crosta, a nossa terra, né? Então, ele vai aurir esse oxigênio mais puro na natureza, nas águas, nas flores, nos bosques, e certamente ele escolhe aquelas regiões mais afastadas da cidade. Isso é muito interessante, né? Porque tem um momento que André Luiz narra lá no Nosso Lar sobre quando ele vem para a crosta, vocês devem lembrar disso, a gente já estudou o Nosso Lar, né? Ele conta que ele enfrenta uma densa psicosfera, né? Ele sente aquela diferença de fluidos. É uma luta, é uma viagem densa, cheia de percalços, porque eles saem de uma região mais evoluída, né? E vêm para uma região mais densa. E Gotuso aqui acontece o contrário. Ele está numa região mais densa do que a nossa e ele pode subir, entre aspas, né? Para aurir essas horas de reflexões, de lazer, de bem-estar, usufruindo desse ar puro que a natureza nos oferece. E aí a gente fica pensando, né, que mesmo a Terra sendo um mundo de provas e expiações, ela pode oferecer quantas belezas aí de refrigério para muitas almas desencarnadas. E nós, às vezes, não valorizamos isso, né? Então, é muito bom a gente receber essas notícias de Gotuso, né? Para nós valorizarmos o nosso planeta, as cachoeiras, as praias, os bosques, né? Que a gente vive aqui na cidade, a gente não tem muito essa percepção, né? Mas a gente lembra também que Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele aconselhava isso, né? Que nos momentos que nós pudéssemos ir para esses locais, que nós fôssemos para receber intuição, para receber as inspirações, né? Dessas camadas mais tênues aqui mesmo no nosso planeta, né? Então, continuando aqui, ele está contando, né? As árvores, as águas,
as flores, os frutos da natureza, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substância divina para quantos de nós começam a viver efetivamente em espírito. Olha o valor da natureza, né? E ele continua dizendo que as cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energia e paz restauradora. Veja que beleza, né? Então a gente vê aí, obrigada, Lina, ela está desejando aí bom estudo. E aí ele está aqui, né, enaltecendo o valor que tem a natureza na região mais afastada da cidade, né? Fora da poluição, onde nós podemos respirar um pouco de ar puro e perceber mesmo até a presença de Deus, né? Não até, mas perceber a presença de Deus. Escrever poemas, ter inspiração para as nossas resoluções na nossa vida. Como é importante, né? Uma caminhada numa região onde tem árvores, onde nós possamos respirar aquele oxigênio puro e tudo mais. Então, isso é muito interessante. E aí ele vai dizer, né? Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, diz o André, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo, objetei com sinceridade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Prometem-me para breve semelhante júbilo, acentuou resignadamente. Então ele comenta, né? O André já tem condição de dizer assim, né? Porque ele já está, esse é o 5º livro, então ele já tem algumas experiências para compartilhar com o Gutuso, né? Então ele já pode dizer das regiões bonitas que ele já vislumbrou, da beleza que ele já percebeu nesse ambiente aonde ele vivencia ali entre essas regiões que ele visita. E aí ele continua. Ouça, meu amigo. Ele disse que já pleitearam para ele, vão em breve, né, pleitear a ele possibilidades dele estar visitando, Gutuso visitar novas regiões. E aí ele vai dizer, ouça, meu amigo, perguntei-me com afetuoso interesse, qual a razão do adiamento? Aí ele vai contar mais um pouquinho para nós, né? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O companheiro, que se caracterizava por sadio otimismo, desde a primeira palavra deixou transparecer inquietante emoção. Então, ele vai agora passar por uma emoção de lembranças, algo que ele vai tocar no assunto, mas com um pouco de tristeza, né? Então ele fala, fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando-os talvez no quadro interior que ele trazia na sua alma, dentro dessas reminiscências, né, nas suas lembranças, Gutuso explicou com inflexão de amargura. Trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Olha aqui, ele faz assim ele abre o coração, né, para o André.
A gente lembra lá no início do capítulo que eles sentiram ali uma afinidade recíproca, tanto pela profissão, né, que eles tiveram na Terra, como também nesse despertar no mundo espiritual. A gente vai ver isso, né? E aí ele fala que ele readaptou, né? Readaptei meu trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Olha só que interessante. O Gotuso, ele partiu da Terra antes do André Luiz. No entanto, agora ele ainda está nesse caminhar, embora tendo tarefas ali importantes, né? Ele já tem essa visão, ele tem consciência dessa dificuldade, mas ele ainda não se acha pronto, né? Ele ainda não se habituou com a morte. Veja só que interessante. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Então, nós vemos aí, né, que as lutas que acontecem do outro lado da vida, né, também são muito difíceis para aqueles que partem. E muitas vezes nós pensamos, né, que quando o espírito parte para o mundo espiritual, passa a ser um momento de descanso e que ele agora está isento dos seus medos, dos seus conflitos, das suas dificuldades, né? E Gotuso está nos dizendo exatamente o contrário, né? Que ele ainda, apesar de todos esses anos, ele ainda está com dificuldade de aceitar a morte. Veja só, ele não havia se preparado convenientemente, né, lá no seu mundo íntimo, para partir. Ele ainda traz o coração muito apegado à família e a saudade, né, que ele traz daquele contexto que ele vivia, da sua Marília, né? E ele se sente ainda apegado a essa condição, que a situação que ele esteve quando encarnado, casado com Marília, pai de 2 filhos, né? Uma vida profissional praticamente boa, né? Mas ele diz que ainda não se habituou com a morte e ele sofre naturalmente os estados, né, os resultados dessa desarmonia, pelo fato dele não aceitar. Então ele sofre, porque ele ainda está com esse apego, ele se lembra da Terra, talvez com sentimento de que gostaria de estar aqui, né? Ao lado dos seus, desempenhando a sua profissão. Então, daí nós falarmos da importância de nós nos prepararmos, né? De nós refletirmos sobre a morte, de nós entendermos um pouco mais, falarmos desses casos sobre a desencarnação, para não sofrermos, não termos essa dificuldade de nos adaptarmos. A gente sabe que esse período de perturbação, que Kardec chama assim, ele é diferente para cada espírito. Depende de valores, depende do aprendizado, de como ele viveu a vida, de como ele encara a vida, de como ele das suas escolhas, né? Então, são várias questões que trazem esse quadro de dificuldade, né? O Gotuso, ele consegue ser útil, mas ele ainda, apesar dele conhecer o porquê da sua dor, ele não consegue ascender os páramos, ou seja, e visitar regiões mais elevadas, porque ele ainda está com esse apego, né? Da separação da família, essa dificuldade de viver a realidade que ele tem agora. E nós vemos isso com frequência. Nas nossas mesas mediúnicas, é muito comum nós recebermos espíritos com essas dificuldades, né?
em se reconhecer agora a sua vida, a sua realidade. E a gente vê que, embora Gotuso não aceitasse a ideia do nada, né, que ele descreve para nós lá no início do capítulo, desse capítulo, ele sabia que deveria ter algo além da morte, né? Não, ele não acreditava que tudo se encerrava com a morte, mas ele não conseguiu se adaptar até hoje. Então, ele ainda está nesse processo. Mas vamos seguir em frente para a gente saber um pouco mais de Gotuso. E ele vai dizer: esforçando-me por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesmo, ele continua contando: após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Oh, meu amigo, que saudades torturantes da minha casa feliz. Marília e os 2 filhos, agora rapazes, né, no curso ginasial, eram os únicos habitantes do meu paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo, entre clientela abastada, conferia-me extensos recursos financeiros. Então, ele tinha uma vida, né, uma vida boa de médico, dentro dos recursos financeiros, sem dificuldade nenhuma. Vivíamos. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes do nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia, que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento. Mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se, frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-se dos 50, quer dizer, ele estava próximo aos 50, e ela apenas com 32, né? Ela era bem mais jovem do que ele. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. Isso é muito comum, né? Quando algum parente, algum familiar, alguma pessoa de nosso meio que a gente conhece, né? A gente pensa quando aquela pessoa tem uma amizade por nós, que vai velar por nós, principalmente quando é um pai de família, né? Mas não é bem assim, né? Então ele ficou surpreso com essa situação. Então ele continua aqui falando. A realidade, porém, foi muito diversa. E depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto, antes do tentame, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho, que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimentos. Então, ele teve a permissão para ir visitar a família, né? Mas ele foi arrebatado de forma violenta, porque ele foi surpreendido com uma situação que o chocou muito, né? E que trouxe para ele muito sofrimento. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo e toda espécie de ponderação rompi todos os obstáculos. Quer dizer, ele foi surdo, ele não ouviu qualquer espécie de ponderação em relação a isso. Então, ele rompeu com todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os, enfim.
A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger os interesses e disputar. Desposou minha companheira, perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-me em seguida a criminosas aventuras comerciais. Então ele abre o coração, né, para contar tudo aquilo que dói a sua alma, tudo aquilo que ele está ali vivenciando e sofrendo de forma profunda e, de certa forma, atrapalhando a sua caminhada espiritual, né? E aí ele continua: a infeliz, fundamente amargurada, aqui, sabe, Lúcio, faltou dois slidezinhos que eu coloquei aqui, eu anotei aqui do lado para colocar. E ele, no slide 45, né, que ele fala, depois dos comerciais, ele fala: quase voltei ao primitivo estágio do desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Então, ele vai falar, né, que ele teve uma surpresa ali e isso deu a ele quase que ele retorna àquele estado de perturbação, de desequilíbrio mental que ele estava há pouco, né? Em alguns anos atrás. E após ele chorar muito pela posição dos rapazes ali, dos filhos dele, que agora estavam convertidos em agenciadores de maus negócios, né? Então ele encontra Marília, justamente a Marília esposa, no dia imediato ao nascimento do seu segundo filhinho. E aí ele vai dizer ainda que ajoelhou em soluços ao pé do leito humilde em que ela repousava e perguntou a ela pelo patrimônio que ele havia deixado confiante nas mãos dela, né? Ele estava em paz, sabendo que tudo estava em ordem. Então, ele vai dizer: a infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo. Quer dizer, ela não viu ele, mas o pensamento ali, né, fez uma ligação e ela lembra do marido que partiu e cai num pranto convulsivo, provocando a presença do atual marido, o Carlos, primo, declarando-se que estava angustiada e nervosa. E aí ele vai continuar contando que quando ele vê chegar o invasor é o Carlos, né? Irracível e detestado, ele recua, tomado de infinito horror, e não teve forças. Era isso o que me aguardava após tamanha luta? Ele pergunta para si mesmo. Devia conformar-me e abençoar os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Lê mais um para a gente comentar, melhor. Em prejuízo do meu espírito, desfrutara uma existência regular, com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência, da dor, e por esse motivo meus sofrimentos assumiram proporções assustadoras. Então, ele é muito sincero, né? Ele mostra aí para nós que ele não tinha condição, ele não trabalhou a questão da paciência, da tolerância. Então, nesse momento, os sofrimentos assumiram assim uma posição de muito
assustadora para ele, trazendo muita dor. Então, o que a gente vê aqui, né? Ele está narrando com toda a sua sinceridade, com toda aquilo que vai, a dor que vai na alma, e ele para André, né? E ele nos mostra, né? A gente vê aí um médico bem-sucedido que, ao partir do mundo físico, deixou ali 2 filhos, a sua esposa, e, como nós vimos, materialmente bem encaminhados, não deviam ter nenhuma preocupação. Só que o primo de Gotuso, esse de nome Carlos, vendo toda aquela abundância material, ele envolve a viúva do seu primo, sem qualquer ética, sem qualquer carinho, né? E muito menos caridade, sentimento de caridade, não com o objetivo de amparar a viúva, mas com interesse naquilo que seu primo deixou para a esposa, o interesse nos bens materiais, né? Então, ele tinha a intenção, ele tinha o objetivo de roubar, né? De usufruir daquela parte material que ele sabia que era. Ela usava com tranquilidade, ela não tinha problemas financeiros. Ele morreu e deixou ela bem com os filhos, né? Então, nós vemos aí que tudo isso perturbou ainda mais a situação de Gotuso, que já estava chegando a uma fase melhor, né? E agora ele quase que retorna lá ao mesmo estado de perturbação, de dor, de ressentimentos, de mágoa, né? E tudo mais. Que situação terrível e delicada, não é? Então, a gente percebe aí mais um detalhe aí quando ele fala, né, que quando ele estava melhor no mundo espiritual, e quando ele é permitido a retornar ao lar, cheio de saudade, porque ele havia combinado em vida com a mulher essa fidelidade ao casamento, que muitos de nós, seres viventes e imortais, fazemos, né? Queremos que o nosso cônjuge, o nosso ente querido nos prometa essa fidelidade, né? Então, ele tem essa promessa da mulher, a fidelidade ao casamento, e ele chega ali e encontra justamente o contrário, né? A Marília estava casada com seu primo, Carlos, um homem que não tinha uma vida reta, né? Ele tinha segundas intenções, desencaminhou os filhos dele e estava numa situação precária ali, porque certamente ele tinha usado, desviado todos os recursos em benefício próprio, né? E ele chega justamente quando a Marília está, quando ela acaba de dar luz ao segundo filho desse casamento. Então, como é que ele ia se sentir? Lesado, né? Mais lesado ainda. E o que é muito natural, a gente entende que uma jovem viúva, quando ela querer recomeçar a sua vida, querer dar continuidade, encontrar um outro amor, mas isso foi um ponto muito sensível para Gotuso. Então, aquela saudade que ele sentia da mulher se transformou em quê? Em mágoa, em ressentimento, em rancor. Então, essas circunstâncias, elas vêm mostrar para nós que ele não conseguiu se desapegar das questões que envolvia a vida material por causa, né, desse apego. Então, ele não conseguiu. Então, a gente sabe, né, os espíritos nos falam tanto da questão de nós nos desprendermos das questões que nos ligam aos nossos entes queridos, porque às vezes não é a questão dos bens materiais que a gente está vendo aí, mas a questão do amor ao outro, né? A fidelidade, a querer que a vida continua para aquele que ficou da mesma forma que era antes junto daquele. E tem aí a solidão. Então, a gente sabe que é possível, né, que esse cônjuge, ficando sozinho, ele vá começar a sua vida novamente, né?
E então, a gente precisa de trabalhar isso na nossa mente, né? Tudo é transitório. Nós só levamos para o mundo espiritual os bens espirituais que nós construímos, né? O saber, o conhecimento, as virtudes, os nossos amores que ficam, eles precisam continuar as suas vidas, né? E aí, minha gente, o que vocês acham disso tudo, né? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. A Lina disse que é interessante saber quanto podemos recuperar a saúde e o bom ânimo espiritual para o trabalho após o desencarne, né? É muito interessante, nós precisamos de recuperar, né? Do equilíbrio, o bom ânimo e esse processo, né? A gente, quando estuda, se aprofunda, tem um capítulo que a gente vai estudar aí, depois da morte, vocês podem dar uma olhadinha lá, o capítulo 30, o Leon Denis fala sobre esse momento, né? Que é um momento diferente para cada um de nós, né? Mas é um momento de refazimento. Por isso que Kardec falou de perturbação, é uma adaptação a essa nova realidade, né? O que mais aqui, né? Acho que não tem, não. A Lina coloca: amo respirar o ar puro dos campos, colocar os pés direitos na grama, deitar e rolar como criança. É uma delícia mesmo, né? Isso traz uma pureza, né? Assim, mesmo que seja por pouco tempo, nos nossos sentimentos. Muito interessante, ela acha, né? Adaptação é muito própria de cada ser, né? Depois ela coloca: creio que o estudo ajuda muito, porém a preparação é dificultada pela nossa ignorância frente à situação inusitada do além-túmulo. Na verdade, essa preparação ela é difícil para nós nos prepararmos, apesar de nós sabermos que quantas vezes nós já desencarnamos, quantas vezes nós já passamos por esse estado de perturbação, né? E certamente em experiências em experiências, nós vamos melhorando esse processo, né? Mas é difícil a gente se preparar. Mas é importante, por exemplo, essa discussão desse tema, essa reflexão, que a gente vai entrando no sentimento do outro e vai vendo quanta coisa nós podemos nos ajudar. Por exemplo, a questão do rancor, né? A questão do ressentimento, tudo isso nos ajuda a nós tirarmos, como Joana falou ali na lição que nós lemos, né? Tudo isso é lixo moral, que só nos perturba, só nos traz situações negativas, atrapalha o nosso desenvolvimento, né? E a Patrícia coloca: conhecer esses processos tão difíceis nos ajuda muito, apesar apesar de cada um de nós sermos individualidades e por isso reagimos de formas diferentes. Sim, é isso mesmo. Cada um de nós tem uma vida diferente, o entendimento, ela diz, as experiências que conhecemos são fundamentais para o nosso aprendizado. Quantas situações difíceis. Pois é. Então a gente vê, né, como é importante nós nos debruçarmos sobre esse tema, estudar sobre a morte. E aí a gente lembrou, quando a gente estava fazendo o estudo, lá do Vicente, vocês lembram? Vicente lá dos Mensageiros, né? Que também desencarnou em situação semelhante à do Gotuso. Ele também era médico, né? E ele desencarna através de um crime engendrado lá pela sua esposa e pelo acho que seu irmão. Então, eles começam a dar veneno para ele aos pouquinhos, até que um dia ele vai a óbito. O Gotuso desencarnou naturalmente de uma doença que ele não teve condições de se curar, né? Então, são situações semelhantes de espíritos
que chegam ao mundo espiritual, né? Gotuso, a gente viu aí, ele se perturbou muito, ele teve um período de perturbação aí de quase 10 anos, e ainda guarda essa mágoa. Vicente, ele também se perturbou. É dito lá, né, que em grau menor, porque ele conseguiu perdoar a esposa e o irmão. Ele conseguiu aceitar e conseguiu superar aquela dor. Então, bem diferente, né? Porque agora o Gotuso está dizendo aqui para nós justamente o contrário, né? Nesse momento, ele se sente totalmente incapaz porque ele não conseguiu trabalhar esse ministério da tolerância, da paciência, da dor. Então, quando ele vê aquele quadro ali, aquilo reflete dentro da alma dele de forma muito grave, né? E é isso. Então, a gente vê que ninguém está desamparado, né? A gente sabe disso, mas apesar de ser dois espíritos diferentes, e duas desencarnações diferentes, que a gente sabe que não existe desencarnação igual, cada uma é diferente para cada espírito. Nesses dois exemplos aí do Vicente e do André, nós vemos que eram pessoas inteligentes, que tinham um conhecimento da medicina, né? Eles tinham conhecimento dos recursos dentro da ciência, mas ele não tinha preparo espiritual, nenhum dos dois, né? E ainda nós podemos lembrar do André Luiz também, porque ele também foi médico na Terra, ele aportou o mundo espiritual com grandes dificuldades, né? Ele ficou 8 anos lá em regiões umbralinas, nesse período de perturbação. Então, são 3 desencarnações diferentes. Os 3 médicos, os 3 conhecedores aí da ciência, da anatomia do corpo, né? Porém, eles não tiveram conhecimento dessas impressões, dessas sensações que a alma passa quando se torna livre do corpo físico, quando desencarna. Então, cada um passou por situações diferentes de acordo com as suas próprias compreensões ou desconhecimentos, né, desse momento tão importante. Então, ninguém está desamparado. Nesse período que cada um deles estavam com essas questões, com essa situação aí de conflitos, eles receberam a ajuda espiritual, o amor infinito de Deus, né, que está presente no cerne de cada um de nós e se faz presente através dos benfeitores que nos ajudam a passar por esse período, embora nós muitas vezes sabemos que o espírito não vê esses amigos, né? André Luiz não via sua mãe, não via Clarence, não via Lísias, que estava ali ajudando. O Gotuso, ele não falou ainda sobre isso, mas ele disse em certos momentos que ele sentia a presença de muitos amigos, que são esses amigos que nos amparam, né? Então, continuando aqui mais um pouquinho, ele enxuga as lágrimas agora, e nesse momento com rio abundante nos seus olhos. É impossível falar dessas experiências sem emoção, né? E em vista dessa impressão forte que o choro causava para ele diz: quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Veja só. Então, ele tem essa nítida constatação, né? E ele diz: deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Então, eles sentiram aí uma emoção grande, né, nesse momento, mas é muito bonito que André vai falar para ele agora, né? Ele diz: Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim, não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Então, a gente vê aí o progresso
do André Luiz, né? Ele está num momento onde ele já consegue aconselhar o outro, o salto que ele dá aí, né? A custa de muito esforço, de muito aprendizado nessas viagens todas que ele faz aí com as equipes no mundo espiritual, ajudando, trabalhando, estudando, né? Então ele já se sente com capacidade de falar ao coração de Gotuso, né? Porque ele tem experiência, ele tem sentimento aí que é possível a ele perceber, né? E entender a emoção. Então ele diz para ele, né? Que ele não guarde essas algemas, essas mágoas, né? Porque se tornam algemas, algemas de sombra no coração. E ele diz: em seguida, descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. Ouviu-me atento, confortado. Finalizando, considerei. Então, ele conta a história dele toda ali para Gotuso, que também é emocionante, né? Porque quando nós passamos pelas experiências, pelas aflições na nossa vida, e quando nós temos oportunidade de contá-las, né? De falar com coragem aquilo que nós conseguimos sobrepor, é muito bom, né? Então ele diz, aí ele começa a fazer uns questionamentos para o Gotuso pensar, né? Por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós, os viúvos, quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Olha que lindo, né? O André Luiz dando lições a ele de bom ânimo, de esperança, fazendo ele refletir, né? Então a gente vê como é que ele cresceu, né? Então ele diz guardar essas algemas do coração, ele fez essa colocação no slide anterior, né? Que é o quê? Quais são as algemas do coração? A mágoa, o ressentimento, são algemas que nos aprisiona a nós mesmos, né? Que não nos deixa seguir em frente. E essas lições, elas vêm de encontro ao nosso coração hoje, nos convidando a rever os nossos sentimentos, a ver que tipo de sentimento nós estamos nutrindo, né? Ao longo da nossa vida, situações que às vezes nós não conseguimos esquecer, mágoas de pessoas queridas que em determinado ponto da nossa vida houve algum nozinho ali, né? Então ele nos convida aqui a pensar para nós nos libertarmos desses sentimentos. E ele faz essas perguntas fazendo com que o Gotuso pense, né? Se coloque no lugar da companheira. Por que condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós, os viúvos? Quem poderia garantir, né, que nós não teríamos de novo um relacionamento, que não seríamos pais novamente, ou mães, né? Não se prenda por mais tempo. Como a dizer, se fosse você, como que você teria ficado? Quem poderia garantir que, diante de toda aquela solidão, você também não teria se envolvido com alguém? Não teria sido pai novamente, não teria se casado? Ela não está fazendo nada demais, é muito entendível isso, né? Uma pessoa jovem, com 36 anos, jovem, e querer continuar a sua vida, querer alguém para compartilhar isso, até porque ela já tinha os filhos adolescentes, né? Era importante para ela. Então, o André, ele leva Gotuso a se colocar ali no lugar da companheira e diz: não se prenda por mais tempo. E ele, com isso, nos mostra que tudo isso foi criado pelo egoísmo, né? Que todos nós trazemos em nossa alma. Quantos de nós queremos, né? Amamos aquele
marido, aquele namorado, aquele noivo, gostamos, mas queremos só para nós. Temos uma posse, né? Como se você é meu, ninguém é nosso, né? Nós não temos essa condição. Nós somos filhos de Deus, mas cada um tem a sua individualidade. E nós querermos dominar a vida do outro, impor que a pessoa seja fiel quando nós partirmos, olha só que egoísmo, né? Então, nós precisamos de aprender a amar verdadeiramente, né? Porque o amor é aquele que liberta, ele não aprisiona. Então, ele, nesse momento que ele pensa que ia chegar ali e encontrar a companheira ainda, talvez pensativa, esperando desencarnar para encontrar com ele, veja, não existe, não tem possibilidade, né? Então, temos que aprender a amar esse amor que liberta, esse amor que Joana nos fala sobre isso, né? Quem ama, liberta. E quando nós aprisionamos, nós estamos adoecidos, né? Adoecidos pelo amor possessivo. Falta 5 minutos, ainda dá para a gente ir mais um pouquinho, né? E aí, o Gotuso percebeu a sinceridade de André e se calou, humilde. E também porque o ambiente se fazia menos agradável em face da posição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei para modificar-lhe o impulso mental. Aí ele muda de conversa, né? Circunscreve-se o trabalho e a assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhes são atribuídas? E aí o Gotuso informa que tem outras atividades, né? E ele vai falar agora sobre as questões, vai fazer a comparação aqui, né, sobre os tipos de reencarnação. E fitando o André, algo assim modificado na expressão dele, fisionômica, ele interroga: você já cooperou em outras tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Então, ele está se reportando aqui a Segismundo, né? Porque a gente lembra que lá nos missionários nós estudamos, né, ali o capítulo 11, 12, 13, onde André foi ali junto de Alexandre, naquela equipe bem especialista ali, né, para aprender sobre como acontecem as reencarnações. E agora ele vai também falar sobre isso em relação a outros tipos de reencarnações, né? E deixa eu ver aqui que vocês colocaram, se tem mais algum comentário. Ah, tá. A Lina coloca aqui: muita vida nos traz a reencarnação, muitas vidas, né, nos traz a reencarnação como um processo de aprendizado e evolução espiritual, a oportunidade de encarar nossos erros e procurarmos corrigir para continuarmos progredindo. Isso mesmo. E também ela coloca que o amor é o nosso alimento, nossa libertação, a luz que clareia nossos caminhos. E quando nós aprendemos a amar, o Pai nos dá essa chance, né, de nós revermos. É por isso que na erraticidade nós temos a oportunidade de rever aquilo que nós falhamos, aquilo que nós deixamos de fazer por outras escolhas, que são os desvios, né? Então, muitas situações aí ocorrem que nós temos oportunidade de olhar, de perceber, de avaliar, né? E daí nos dado outra chance, quantas forem precisas, necessárias, porque Deus nos ama, e Deus é justiça, é misericórdia, é bondade, né? Então, eu achei esse capítulo, estou achando, porque ele não acabou, né, maravilhoso para nós pensarmos sobre essa questão do nosso passamento, né? É uma questão difícil, mas nós precisamos de saber
que tudo aqui é transitório, então vamos esquecer aquelas mágoas, vamos esquecer aqueles sentimentos que não nos trazem nada, né, de bom, que só vai nos atrapalhar no mundo espiritual, e vamos começar a arrumar a nossa mala com coisas boas, né? Porque a nossa viagem está marcada, nós não sabemos para quando, mas a gente sabe que todos nós passaremos por esse processo e precisamos pensar no que nós podemos levar de bom para nós estarmos nesse período normal para cada um, mas com maior equilíbrio, com emoções mais equilibradas, né? Para nós podermos vencer as nossas barreiras, né? Então é isso, meus amigos, nós vamos parar aqui e vamos então à nossa prece, vamos agradecer a Deus a possibilidade de nós estarmos refletindo sobre essas questões tão importantes, né? De estarmos revendo esses conceitos importantes que Kardec, que Leon Denis, que Joana de Ângeles, que Emmanuel, todos os benfeitores nos falam sobre essa necessidade. Então vamos encará-la como necessária ao nosso aprendizado e aquela matéria difícil que nós precisamos de estudar, né? E vamos à nossa prece, então, agradecendo a Jesus e envolvendo a cada companheiro que esteve aqui conosco, agradecendo a cada um a presença, e que essas vibrações amorosas possam agasalhar o nosso coração pelo resto da nossa semana, e estarmos aqui na próxima semana para estudarmos, darmos continuidade ao estudo desse livro tão importante. Obrigada, Senhor, fique conosco, que assim possa ser. Então, queridos amigos, obrigada, Lina, obrigada, Patrícia, e todos aqueles que estiveram aqui conosco, obrigada, Lúcio, Flávio, Mana, e que possamos ter um resto de semana proveitoso e que nós possamos estar em estudo sempre que tivermos oportunidade. Até lá, se Deus quiser. Da ação das relações do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec, o sábio mestre lionês, se utilizou das luzes do seu tempo para iluminar o mundo invisível e aclarar uma realidade nova. Não mais véus e mistérios, sobrenatural e nada, mas uma perpétua continuidade entre os dois mundos. Pesquisando a mediunidade com lógica e razão, Allan Kardec pavimentou uma estrada segura entre o além-túmulo e o plano físico, demonstrando que o espírito triunfa sobre a morte e que céu e inferno são apenas estados de consciência. É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético, no 6º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.